Vamos falar agora da luta entre Volkan Ozdemir, que vai enfrentar o Jiri Prochazka. Aqui comigo, João Menegali Barbi e Caio Alândia. Antes de você ouvir a nossa análise, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. João Menegali Barbi, o Capitão Carisma. Volkan Ozdemir tá vindo aí de boas vitórias para cima do Ilir Latifi e também para o Alexander Hakik. O que a gente pode esperar aí do Volkan Ozdemir e o que você vê nele aí de diferencial? Volkan Ozdemir é um cara que, apesar de já ter chegado até em disputa de cinturão, eu ainda não tirei o título de meu garoto dele, porque eu acho que ele chegou numa sequência de vitórias que não representam o talento que ele tem. Ele chegou com uma série de nocautes fulminantes, mas na disputa mesmo eu achei que ele se mostrou um lutador extremamente imaturo, e na luta seguinte contra o Anthony Smith a mesma coisa. Só que agora eu tô com a impressão que ele parou de querer ser esse cara de conseguir nocautes em 2 minutos ou morrer no gás. E começou a reparar que, sim, ele bate pesado como um cara de 100 quilos que ele é, mas ele também tem plena capacidade de ganhar da maior parte dos adversários dele em qualquer área do jogo. Ele veio aí de uma performance fantástica contra o Ilir Latifi, para mim a melhor performance da carreira dele, que ele mandou na luta, com jabs precisos, ganchos de esquerda extremamente potentes, joelhadas contra um oponente muito mais baixo, perfeitamente funcionais, e chutes baixos. E tipo assim, antes da luta acabar, ele já tinha feito o Latifi sentir o corpo, a perna, já tinha feito ele balançar diversas vezes, foi uma performance realmente surreal. E nessa luta contra o Alexander Hakik, que na minha opinião é ainda o maior prospecto que a categoria dos meio pesados tem, muita gente pontuou a luta pro Hakik, eu acho perfeitamente razoável, mas só que eu vi margem pro Ozdemir da mesma forma. Foi uma performance bem boa dele, porque é um cara que não chegava nem no segundo round com gás, e o terceiro round foi completamente dele, sabe? Foi bem dominante. Então, ele começou a ajeitar o jogo. Ele tá com os chutes baixos, aqueles chutes que a gente fala que são abaixo da linha de joelho, né? Chute baixo. Tinham dado um nome bom pra isso, mas eu esqueci qual que era. Ele tá com esses chutes muito bons. O boxe dele ainda é meio estranho, meio lango-lango, assim, parece que ele tá nadando algumas vezes, mas só que a defesa dele tá boa, a movimentação dele tá boa. O trabalho dele no clinch está excepcionalmente bom em comparação com o que era, porque na luta dele contra o Cormier a impressão que dava é que toda vez que o Cormier conseguia encurtar a distância era queda. E claro, é o Cormier, mas ainda assim você tem que oferecer alguma resistência. E ele tá fazendo um excelente trabalho saindo do clinch, lidando com os oponentes nessa área. Então, para mim, ele evoluiu muito nos últimos anos e, claro, trocar com um cara igual o Alistair Overeem no sparring todo dia deve ser uma aula e tanto para todas essas valências. Ele fez uma luta duríssima contra o Dominic Reyes, que para muitos venceu o John Jones na última luta, e eu acho que tem tudo aí para se estabelecer mesmo como um contender na categoria dos meio pesados, só que dessa vez não como o cara dos nocautes fulminantes, e sim como um cara que é mais técnico e melhor do que a grande maioria dos adversários. Do outro lado, ele vai enfrentar aí o Jiri Prochazka. O que você vê nele aí, Barbie? Vai estar estreando aí no UFC, mais um atleta vindo do Rising, né? Campeão do Rising. Ele venceu o CB Dolley na sua última luta, né? Fazendo a manutenção de seu cinturão aí. Foi pegando outro cinturão ou foi fazendo a manutenção do dele? Foi fazendo a manutenção dele. Ele também é um cara que compete nos pesados, se precisar. Isso mas que eu fiquei em dúvida, que tem uma luta dele contra o Maldonado. Ele lutou contra o Maldonado sem valer o cinturão. Claro. Nessas horas aí é só show fight. O que acontece é que o Jiri, ele já bateu todo mundo que ele poderia bater que tá fora do Bellator e do UFC. Lamentavelmente, ele basicamente não tem competição mais porque venceu todo mundo. Inclusive venceu o cara que tá indo disputar cinturão no Bellator agora, que é o Vadim Medkov, um excelente lutador, mas acho que a maior vitória da carreira dele foi o nocaute no terceiro round em cima do Muhammad Laval, e ele tem essas vitórias recentes sobre ex-UFCs, que são o Fábio Maldonado e o CB Dolley, que ele tratorizou os caras em menos de 2 minutos. É isso que você fala, né, quando você vê um prospecto vindo para o UFC, né? Como ele vence as lutas sobre uns caras não tão bons, né?
Pois é isso, é só isso que a gente pode avaliar. Eu não posso ficar falando assim, eu não tenho o que falar dele, mas eu tenho. Se ele pegou adversários ruins e fez os adversários ruins parecerem realmente ruins, então ele é um cara diferente. Mas só que ele tá enfrentando aí uma das estreias mais indigestas que eu já vi na vida. Ele tá estreando, pegando um top 5 legítimo da categoria. Mas falando um pouco a respeito de como o Prochazka luta, ele é um trocador com bom gás, muito longo, muito versátil, principalmente boxeador, apesar dele às vezes gostar de uma joelhada voadora, e ele usa com inteligência. Ele não é o cara que vai sair correndo do outro lado do ringue e sentar ajoelhado. Quando ele cai por baixo, é fácil estabilizar nele, mas só que a defesa de quedas dele é boa, ainda mais no ringue, que é mais difícil se defender de quedas e mais difícil levantar. Eu acho que a grade vai ajudar ele nesse quesito. Falando a respeito da trocação, que é o carro forte, ele não tem fundamentos de boxe tão bons, assim, quando a gente fala no sentido técnico. Ele sempre tá socando com a outra mão baixa, ele tá constantemente com a guarda baixa, inclusive ele é muito atingível por conta disso, ele recebe muitos golpes limpos. Uma coisa que ele faz que eu achei bem interessante na minha análise é que ele é um cara longo, né? Ele é um cara alto e um cara longo, ele mantém uma base bem aberta e ele deixa sempre a cabeça um pouco à frente do joelho. Essa é uma coisa que até o grande boxeador Floyd Mayweather fazia, que é para criar uma sensação no oponente de que o rosto dele está perto. Só que quando o oponente ataca, ele consegue rapidamente tirar a cabeça dele do caminho, né? Só com um movimento do quadril e contra-golpear. Isso é uma coisa que ele faz bem. Apesar dele ter milhões de nocautes no primeiro round, ele é um cara que, como o Ozdemir, não parece ter esse poder de, tipo assim, girar o quadril e essa força no braço. O poder dele parece ser muito natural. Parece ser uma coisa tipo, você nem entende como que os golpes dele estão nocauteando, mas eles estão. E isso é aterrador, de você pensar que é um cara alto, que é um cara com ótimo gás, que é um cara com muito volume de golpes e que ainda tem esse poder natural o tempo todo, sabe? A luta para ele é realmente tentar manter a distância, usar jabs, usar ganchos por trás da guarda do adversário, que é uma coisa que ele faz muito bem, tentar encaixar uppers, pressionar o oponente contra a grade. Eu digo grade porque ele tá indo pro UFC, mas ele fazia isso num ringue, né? Pressionava o oponente e trabalhava combinações. Outra coisa que ele faz muito bem. E essa é a luta dele. Ele é um cara não muito bom assim defensivamente, mas só que ele compensa porque ele tem bom queixo, ele tem bom volume, bom poder, ótimas combinações e um excelente gás, ainda mais para um cara de 100 quilos. Caião, você que é um especialista aí em eventos asiáticos, deve ter acompanhado bem aí o Jiri. O que você tá vendo aí da estreia dele no UFC e como é que você enxerga aí o casamento de estilos entre ele e o Volkan Ozdemir? Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente tá falando aqui de uma luta que particularmente acredito que vai ocorrer 99% do tempo em pé. O que acontece? O Prochazka, ele tem um poder de nocaute absurdo. Ele é um cara que bate pesado e mesmo não tendo tanta técnica, ele é um cara que costuma derrubar enquanto ele encontra. Ele encostou, ele derruba. Ele tem uma taxa, ele tem uma mão tão pesada que das 26 lutas que ele venceu 22 por nocaute ou nocaute técnico. Ou seja, 88% de todas as lutas que ele venceu foram por nocaute. A gente tem também, dentro dessa estatística do Prochazka, um cara que nocauteou os últimos 7 adversários que teve. Óbvio, a gente está falando de caras que não têm um nível tão grande, ou caras que já estão mais decadentes. A gente está falando de um outro nível de competição. Mas é extremamente absurdo, porque juntando todos esses 7 caras, ele tem uma média de tempo de luta de 3 minutos. Nas últimas 7 lutas, os 2 únicos caras que conseguiram passar do segundo minuto com o Prochazka foram o Carl Albrechtson, que hoje é meio pesado do Bellator, ele é um relativo prospecto, que durou 9 minutos, porque no Rising as regras pedem que o primeiro round seja de 9 minutos, no padrão Pride, e o King Mo
De resto, ninguém passou dos 2 minutos de luta com ele. A gente tá falando de um cara de 1,93 de altura, com 2,3 metros de envergadura, ou seja, ele é gigantesco. Ele encontra o adversário muito antes do adversário conseguir acostumar. Lembrando que o Volkan é um cara de 1,82 e 1,91 de envergadura, mesmo não sendo tão alto, ele tem uma envergadura alta. Só que o caminho das pedras aí é: o Procházka é extremamente acertável. Ele bate bastante, ele tem um volume de golpe grande, mas ele é extremamente acertável. Ele tem uma média de acerto de golpes por minuto de 5,6. Porém, o contraponto dele dentro dessa questão de bater proporcional ao que recebe, ele absorve 3,12% de tudo que entra nele. Ou seja, ele, a cada 2 golpes ele costuma tomar 1. Já o Ozdemir, ele é um cara que também tem volume, ele mudou o estilo dele recentemente, ele é um cara que passou a dosar mais, então provavelmente no futuro essas estatísticas vão dar uma baixada. Não significa que ele piorou, mas ele diminuiu um pouco o ímpeto de entrar para matar ou morrer. O Ozdemir, ele tem um volume médio de 4,88 golpes por minuto aplicados e uma precisão de cerca de 45% de tudo isso que ele faz. Uma coisa que a gente conversando aqui no nosso bate-papo pré-gravação é que o Procházka, ele é um cara que ele, mesmo batendo bastante, ele é um cara que absorve muito golpe baixo. Ele é golpe baixo, no caso que eu digo, low kick. E ele não costuma se defender muito bem desses low kicks. Ou seja, todo o low kick que entra, todo golpe mais baixo que entra, ele roda. Ele roda e ele perde equilíbrio. Rodando e perdendo equilíbrio, ele dá margem para a mão do Ozdemir entrar. Esse é o grande ponto. E o Ozdemir, ele conseguiu fazer isso contra o Alexander Rakic, que é, como o Barulho falou, o maior prospecto da categoria, um cara grande, um cara bom de trocação. E eu acredito que o Rakic é um lutador mais técnico do que o Procházka. Particularmente, meu favoritismo nessa luta vai pro Ozdemir, porque ele tem condição de controlar esse ímpeto que o Procházka tem, de ir para cima, de partir para trocação. Ele tem queixo para segurar a mão do Procházka, e ainda assim, se ele precisar, ele consegue segurar o Procházka numa grade. Dificilmente eu acredito que a gente vá ter uma luta de chão, porque o Ozdemir não é um cara que costuma derrubar, e a taxa de absorção, de defesa de queda de ambos é acima de 80%. Então eu acredito que é improvável que a gente tenha uma luta no chão. Eu particularmente acho que o Procházka é um material de futuro no UFC, porém essa é uma luta extremamente ingrata, porque ele vai enfrentar um cara que é a elite do esporte logo de cara. Óbvio que muito por mérito dele, infelizmente fora do UFC ele não tem competição, mas ele vai enfrentar um cara que é muito acima do que ele está acostumado. Particularmente, eu espero que essa luta dê competição. Se não for uma luta minimamente parelha, eu vou ficar bastante surpreso. Mas, para mim, o favoritismo é do Volkan. Barbie. É uma luta ingrata aí para o Jiri, mas também, se ele vence, já se coloca ali praticamente na cara do gol, né? Como é que você vê essa luta aí? E seu palpite também a gente quer. O UFC clássico, pegando os prospectos e jogando pros leões. Tipo, não tem dó mesmo do Jiri, como o Caio falou. Ele pode até vencer essa luta, ele é um cara com mão pesada, ele é um cara que bate firme, ele é um cara de volume, ele é um cara de alto nível de gás. Ele é muito bom para essa categoria e, para mim, sem dúvida, chegaria no top 5 com um caminho mais tranquilo. Só que estrear contra um top 5 é uma coisa mais complicada. Ainda mais com um cara que, em teoria, olha só como que é a coisa da volta. Mas se a decisão da luta do Dominic Reyes contra o Jon Jones tivesse ido para o Dominic Reyes, como a maioria das pessoas pontuou, a luta mais dura dele não teria sido contra o Jon Jones, teria sido contra o Ozdemir. Então é muito estranho você calcular como que tá o nível técnico agora, porque ele fez lutas parelhíssimas com caras que poderiam ser os melhores lutadores da categoria. Eu acho que essa luta contra o Jiri vai nos dizer muito a respeito de onde que ele tá. Eu acho que o Jiri é um cara mais atlético, ele é um cara que usa melhor o boxe dele, apesar de ter fundamentos que eu considero inferiores.
porque ele sabe onde bater, ele sabe como bater, ele sabe achar as falhas na guarda do adversário e tem a mão pesadíssima, como o Caio disse. Eu não acho que o Ozdemir fique devendo em questão de mão pesada, mas para mim ele fica devendo em questão de instinto realmente de conseguir bater. Eu tenho a impressão que as combinações dele de boxe são muito jogadas, apesar dele se defender mais corretamente do que o Prochazka. E como o Caio disse, o bandido roubou meu argumento, mas só que eu vou ressaltar aqui, para mim a grande questão dessa luta são os chutes baixos, porque é um absurdo ver o tanto que o Prochazka acusa esses golpes. É porque a base dele é extremamente lateralizada, é uma base típica de um boxeador. Então você vê que a ponta do pé da frente dele está sempre apontada para o lado. Isso expõe completamente a parte de trás da perna dele a chutes baixos. É uma coisa que ele faz para se deixar mais difícil de atingir, mas também se expõe completamente aos chutes baixos que o Volkan vem transformando numa arma muito potente nas últimas lutas e que para mim seria um erro absurdo não usar nessa luta, onde eu acho que é a arma que tem a melhor capacidade de definir. Essa é daquelas lutas esquisitas que você pode fazer uma análise dessas, como a gente fez, e ela acabar em menos de 1 minuto com um nocaute para qualquer um dos lados, porque são caras que batem muito pesado e também são caras que particularmente engolem muitos golpes, sabe? Eles têm muito queixo também, mas só que eles estão lutando contra oponentes de mão pesadíssima. Para mim, a estratégia do Volkan é realmente fintar boxe, ele tá lidando com um cara mais alto, né? Então, não tentar trocar demais, chutar a perna o máximo possível, usar do clinch, tentar uma queda ou duas, isso é mais para preocupar o Prochazka do que efetivamente fazer isso e controlar a luta dessa forma. Chutando a base do Prochazka, é capaz até de fazer ele mudar de base, e ele é um cara que consegue lutar de canhoto, mas é claramente fora do que ele gosta. Então, quando se tira a base do lutador, ele vai ficar menos propenso a controlar a distância, porque andar vai ser difícil, estabelecer a perna vai ser difícil, colocar poder nos golpes vai ser difícil. Aí, o boxe do Ozdemir pode entrar em jogo e começar a fazer estrago. Eu considero o Ozdemir favorito para essa luta, não muito favorito, mas favorito. Eu acho que pelo que ele já fez no UFC, não tem como não dar o favoritismo para ele. Como o Caio falou, o Jiri é um cara de extremo talento, mas ele está indo de lutar contra Fábio Maldonado para lutar contra um top 5 atual da categoria. É um salto muito grande. Vamos ver o que acontece. É isso aí, tá aqui a análise dos nossos especialistas. Uma análise bem completa até, você tem todas as informações dos atletas. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe aqui o seu like, deixe também o seu comentário e diga também para quem vai a sua torcida e a sua aposta. É bem importante para a gente receber esse feedback. Lembrando para você que está acompanhando pelo Instagram, na bio tem o nosso link do nosso canal do YouTube, vai lá e segue a gente. Temos segunda-feira do nosso podcast Round Extra às 21 horas, trazendo tudo o que vai acontecer no UFC 251. Então, fique ligado aqui no nosso canal, o único canal que faz análise de todas as lutas. E até a nossa próxima análise.